Paz do Senhor, meus irmãos. Como pode um Deus tão grande como o nosso se importar em chegar aqui nesta noite e conceder a sua sublime presença em nosso meio? Quem é como o nosso Deus que olha para nós pecadores e ainda envia do teu Filho para a morte de cruz, para a nossa salvação? E não obstante a isso, quando o seu Filho vai ser assunto ao céu, Ele não nos deixa sozinho, mas Ele nos envia esse que você sentiu, porque um homem, uma mulher não é capaz de fazer você sentir essa presença que amolece as nossas pernas, que estremece as nossas mãos. A honra e a glória, esse o Espírito Santo, que nos fará lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a sua atenção, o seu louvor, o seu fôlego de vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. No Evangelho segundo escreveu Mateus, o meu xará, sou presenteado por esse nome. Eu não sei se você gosta do seu nome, mas eu gosto muito do meu nome, porque nada sai fora dos planos do Senhor. Aquele que confia no Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e 14. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanham, por gentileza. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Se lê assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Você acredita nessa palavra? Pode tomar assento com a sua alma ainda diante do Senhor. Eu acho interessante quando os músicos vêm ministrar a palavra do Senhor. Alguns tocam, outros fazem o back, outros vêm à frente e ministram a palavra e cantam. E eu começo a olhar e eu fico observando, eu falei, nossa, mas como pode alcançar esse tom? Como pode? E eu fico observando que isso não depende, não é nosso. Ninguém escolheu nascer assim. A gente pode aperfeiçoar o que nós já recebemos, mas nem disso nós podemos gloriar, porque dele vem todas as coisas. Tudo que é bom vem do alto, e é para louvor e glória daquele que está acima das nossas cabeças. A Ele a honra e o louvor e a glória. Bendito o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vivemos aqui nesse mundo, e você tem a sua vida, eu tenho a minha vida, você faz da sua vida o que você quiser, eu faço da minha vida o que eu bem entender. Mas independente dos vários caminhos que nós temos, várias opções que podemos escolher, independente do que as pessoas inventam em relação à parte religiosa, ao que se sabe a respeito do que está por vir depois da morte, independente do que vários argumentos as pessoas podem usar, só existem dois caminhos. Existe um caminho que é tão lutado pelo Senhor, para que todos percorrem por ele, ao ponto de enviar o nosso Senhor Jesus para morrer, e não em morte de cruz, quer dizer, não em qualquer morte, mas em morte de cruz. Esses dias eu machuquei o dedo e eu passei álcool no dedo, como doeu meu dedo. E eu pensei, como as feridas de Jesus devem ter doído, e Ele já sabia que iria suportar tudo isso. E esse caminho nos conduz à salvação. Mas há um outro caminho, isso é real, é verdade. Há um caminho que vai para as profundezas do abismo.
que até o inferno será lançado no lago de fogo. Esse caminho não é para nós, não foi feito para nós, mas muitos vão e andam passos largos desse caminho que conduz à perdição. E nós, o que nos difere para que possamos escolher esses dois caminhos? Porque nada mais é do que uma simples escolha. É você que escolhe para onde você vai. E assim, como diz em Mateus 7, 13 e 14, que já vem nos advertindo sobre largo e espaçoso, é coisa fácil, é coisa que agrada a sua carne, é coisa que te acomoda, isso conduz à perdição. E são muitos que passam por esse caminho. Eu vou fazer um paralelo com algo que a gente convive todo dia. Eu li um pouco a respeito, que é na parte de alimentação. Se você for, eu parei para analisar e fiz uma pesquisa das pessoas, qual que é a causa de morte no mundo, a principal causa. O certo seria ser causas naturais, né? Por quê? Porque nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. Mas o certo era a gente morrer porque chegou o nosso tempo. Mas a principal morte no mundo é causada pelo coração. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, fumo, sedentarismo. 56 milhões de pessoas morrem todo ano. Dessas 56 milhões, 17,7 milhões de pessoas morrem por doenças causadas pelo coração. Eu entendo que não são as pessoas que morrem, mas elas se matam, porque não cuidam do seu coração. Independente da pessoa, se ela é magra ou não, não denota se ela é saudável ou não. Prova disso são jogadores e atletas que caem subitamente e morrem de infartos fulminantes. Mas como não morrer, então, a causa que mais mata no mundo? Hoje, se você for ver no supermercado, grande parte da alimentação lá são industrializados. Nada contra, mas a realidade é que esses produtos que não são naturais, não são in natura, eles não trazem 100% do benefício para o corpo humano. E alguns que se chamam alimentos nem nutrem, nem traz nenhum tipo de benefício para o nosso corpo. Refrigerante, entre salgadinhos, entre tantos outros, se você se alimenta dele, não traz benefício algum. Mas só que na minha infância, quando eu ia comemorar um aniversário, estava lá um bolo de chocolate e refrigerante, e a gente tomava a beça. Muito bom. Mas por que então os meus pais serviam isso no nosso aniversário? Porque nem eles sabiam o que continha nesses alimentos. Refrigerante é coisa recente, não é coisa muito antiga. Mas se você se nós soubéssemos o tão mal alguns alimentos fazem, hoje que alimentos que nós não abriríamos mão, mas se você sentar na sua mesa e você for tomar um refrigerante, e você pesquisar lá, malefícios do refrigerante, você corre um grande risco de parar de tomar. Por quê? Por que você não pesquisa os benefícios? Porque não tem, só tem os malefícios. Mas como assim? Como que é vendido, é circulado tantos alimentos para a sociedade, sendo que não fazem bem para a saúde? Por conta da corrupção que destrói. Sim, a palavra do Senhor já nos orienta a respeito. Pessoas criaram coisas, alimentos, para vender para os seus clientes, que não vão fazer bem para os seus clientes, mas vão trazer benefício para si, e vendem, e vendem, e vendem, e subornam e corrompem pessoas de autoridade para que os seus
alimentos, pseudos-alimentos continuam sendo vendidos. E isso vai adoecendo os clientes. E eu parei para pensar e comecei a observar como escapar disso. Como? Se na minha cultura, na minha infância, eu já sou acostumado com tudo isso. A palavra do Senhor, que é milenar, ela sempre está atualizada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você quiser um exemplo, você pode não saber, não conhecer a respeito de malefícios de alguns alimentos, mas só que você pode ouvir, fulano de tal morreu. Nossa, morreu do quê? Deu um infarto nele. Ele foi no médico, ele tinha que parar de comer isso, comer aquilo, mas aí ele continuou. Você não vai ter um conhecimento profundo a respeito daquilo, mas você vai saber, alguém faleceu disso por causa disso. Mas só que aí você não vai ter um conhecimento tão aprofundado, mas você já vai ter um certo, que você foi avisado a respeito daquilo. Vocês já repararam em pessoas, a gente vê, tem até programa, pessoas super obesas, mas é uma complexidade que a gente fica de boca aberta, que não consegue se levantar da cama. De repente você vê ela depois de um tempo, ela saudável e não come praticamente quase nada que faz mal. Aí você pergunta para ela, o que aconteceu? É que eu tive um infarto, quase perdi a minha vida, passei por isso. Aí ela fala para você de um exemplo sufocante, marcante, traumático. Precisou disso para que ela se levantasse e disse, eu vou mudar de vida, porque senão eu morro. Então ela busca o conhecimento, e desse conhecimento ela vai se libertando, porque se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. Então a pessoa, ela passa uma novidade de vida, ela muda completamente, porque acendeu o entendimento. E voltando a respeito do caminho que conduz à salvação, a porta estreita e a porta larga, o que é mais fácil? Se restringir de alimentos que já somos acostumados a comer, a praticar uma atividade física, a beber água, ou a simplesmente ceder às nossas vontades, ou até mesmo falar assim, você já leu a respeito desse alimento que você come? E a pessoa pode até falar, eu nem quero ler, porque se eu ler, capaz de eu nem comer mais, mas eu gosto disso, eu quero isso. Ela opta pela ignorância por conta da sua vontade. E a palavra do Senhor já vem e nos mostra, se você é carnal, você vai pender para as coisas da carne, mas se você é espiritual, você vai pender para as coisas do Espírito. A palavra do Senhor, ao contrário do que prega o nosso adversário, Satanás, ela não esconde nada de ninguém, mas ela traz a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela não nos engana, mas pelo contrário, ela mostra em você a sua falha, para que você pare de andar no caminho da porta larga e padeça na onde nós vamos ver aonde vai lhe dar esse caminho. A palavra do Senhor, ela é vida, e aqueles que absorvem a sua palavra, meditam nela dia e noite, são como os montes de Sião. Sabe essa dificuldade que você passa? Se você meditar na palavra do Senhor, você vai se erguer e vai marchar, porque você sabe que contigo está o leão da tribo de Judá, o Criador dos céus e da terra, que sustenta você em suas mãos. Mas quem não tem esse, busca profissionais, busca a internet, mas não vão encontrar, porque é a palavra do Senhor que é a vida. Não adianta andar em engodo, em falsidade,
Nós precisamos da verdadeira palavra do Senhor. Em Mateus 24, louvado seja o nome do Senhor, 12 e 13, e vai dizer assim: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunhas a todas as nações, então chegará ao fim. Nós vivemos numa sociedade que jaz no maligno. O pastor Ricardo informou e disse que nós somos a diferença desse mundo. Nós somos quem vai mostrar a diferença. Nenhum lugar você vai pegar a luz ou a lamparina e você vai colocar debaixo da mesa ou da cama. Você vai pegar aquele que faz a diferença e vai colocar no telhado, para que todos vejam o brilho da luz e não sejam pegos de surpresa. Aqueles que meditam na palavra do Senhor, como diz em Salmos 138, 2: porque, Senhor, Tu fizestes e elevastes a Tua palavra acima de todo o Teu nome. A palavra do Senhor, o Verbo encarnado, deve ser reverenciada. Ela deve ser majoritária em nossas casas, em nossas famílias. Ela deve ser majorada nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Loucura se é tomar escolhas sem observar essa eterna palavra do Senhor. Essa palavra tem o poder de transformar o mais duro coração. Essa palavra chega diante de uma sepultura e diz: Lázaro, vem para fora. E a morte tem que bater continência a essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mortos vão ressurgir para o grande dia da vinda do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou o menor desta casa. Eu sou o derradeiro. Vocês não conseguem tirar de mim nada. As minhas pernas estão mole, os meus braços trêmulos, por suportar a palavra do Senhor, que Ele endereçou para a igreja dele. Eu não sabia o que eu iria falar, mas como a palavra nos instrui, entra no seu quarto e fecha a porta. Eu reservei parte do meu dia, orei ao Senhor e falei: Senhor, o que o Senhor quer que seja dito para a igreja do Senhor? Porque é muita responsabilidade para um homem vir aqui e falar qualquer coisa. Eu não sou louco, a palavra já me instrui, já foi dito aqui o que Deus vai tirar e o que Deus vai fazer com aqueles que mudam, adulteram a palavra do Senhor. Mas a palavra também fala, como foi ensinado na quinta-feira: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que faz a sua casa na rocha. O vento vai vir, os rios vão vir, o dia mau virá, mas ela não vai cair, para exemplo da nação, para exemplo dos povos, para mostrar que eu sou o Senhor e sustento na destra da minha mão. Não temam o que podem fazer o homem, que simplesmente pode matar essa carne, ser corruptível e mortal. Temam ao Senhor dos céus e da terra, que além de matar o nosso corpo, pode lançar a nossa alma no inferno. E quem vai abrir a boca para falar alguma coisa? Mas louvado seja o nome do Senhor, que o seu prazer não está na morte do ímpio,
mas e sim na ascensão do justo para a salvação. E por amor a nós, a mim e a você, esta palavra é chegada a nós, para que ninguém daqui se perca e todos sejam salvos por essa palavra que transforma. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas, fazendo ainda um paralelismo, se alimentam mal. Por isso que 17,7 milhões de pessoas só do coração. Eu não disse a respeito de outras enfermidades. Então nós somos muito influenciados. Eu pego o ônibus no terminal central, tem pessoas que pela aparência você já vê que não é saudável, tomando refrigerante de manhã, 6:30 da manhã. Mas ainda que fosse só isso, comparando com isso, com o natural, morrer o corpo é uma coisa, porque para mim, a minha esperança, como disseram aqui, está em Cristo Jesus. Se a alma está lavada e remida no sangue do Senhor, maravilha, mas o Senhor disse: eu vim para que vocês tenham vida, mas a tenham em abundância. E essa abundância, eu acredito que Ele não estava se referindo do céu, porque lá vai ser abundante sim, mas aqui não tem abundância, mas nele nós temos. E Ele nos dá liberdade do conhecimento, que nos liberta para que venhamos viver em Cristo Jesus, libertos desse mundo. E nós precisamos não ser influenciados, mas influenciar. E nós não vamos conseguir isso se nós formos um sepulcro caiado, se nós formos aqueles que aparentam ser alguma coisa, mas dentro de si não portam a poderosa palavra do Senhor. Eu estou aqui de terno e gravata, é uma aparência, um aspecto padrão, bonito, eu gosto, para mim me sinto fardado, mas vocês não conhecem o meu coração. Eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, e vocês aí, eu aqui, cada um vigiando a sua vida e lendo a palavra do Senhor para sermos libertos por ela. Em Apocalipse 19, 11 e 13 vai dizer assim: então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e a sua cabeça muitas coroas, e um nome escrito, que somente ele conhece. Está vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Meus irmãos, a elevação que Deus faz a respeito dessas palavras, nós não podemos subjugar essa palavra, nós não podemos inferiorizar essa palavra, porque o Criador, Ele já coloca ela num patamar onde nós devemos colocar. O Senhor já coloca essa palavra acima do nome de Jesus, não menosprezando o nome do Senhor, mas evidenciando a autoridade que nós temos que dar a essa palavra, porque sem palavra não há conhecimento do Espírito Santo. Sem palavra não há pregação do Evangelho, aonde o Espírito Santo vem e convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Sem a palavra nós não conhecemos a respeito dos dons espirituais. Sem a palavra nós não conhecemos a respeito dos anos vindouros e das coisas que estão por vir. Sem a palavra nós não sabemos a respeito desse cavaleiro que vem guerrear e julgar com justiça. A palavra do Senhor, ela revela o que está em oculto. Aqui ainda no 16 diz: e em seu manto sobre a coxa traz escrito este nome: Rei dos reis e Senhor de todos os senhores. Nesse momento vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela,
por intermédio dos quais haviam enganados todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda em Apocalipse 20, 19, agora para o 20, 10. Nós estamos vendo a condenação daqueles que optam pelo caminho fácil, pelo caminho da porta larga e espaçoso, o caminho. 10 diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. 14. Então a morte e o inferno foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Atenção. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todo nome que não foi encontrado no livro da vida foi lançado com a morte, falso profeta, com a besta, com o diabo e com o inferno no lago de fogo. E sofrerão dia e noite. Por acaso foi à toa que se manifestou em carne o nosso Senhor? Jesus, que foi pendurado no madeiro, suportou tal contradição, mas nos seus lábios não houve engano. Diante de todos, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não têm noção, não têm conhecimento do que fazem. Mas já nesse século, como foi dito, o evangelho vai ser pregado a todas as nações, e então chegará o fim. Ninguém poderá ser dito que foi pego de surpresa, mas o Senhor tem bradado, querendo salvar almas, querendo libertar as nações, e nós somos a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos um povo que ouve as palavras do Senhor e pratica, que vela e constrói a sua casa na rocha eterna que é Jesus. Apocalipse 21, do 1 ao 7. Meus irmãos, o hino que foi tocado, a presença do Senhor que nós sentimos, Ele está dando sinais, Ele está avisando. O pastor falou a respeito de distrações. Quanto tempo nós gastamos com a palavra do Senhor? Quanto tempo nós passamos jogando na internet, mexendo com tantas outras coisas, que se nós revertêssemos a palavra do Senhor, seríamos mestres, doutores, profetas, pastores, missionários, cheios da presença do Senhor, invocando o céu na terra, operando milagres e maravilhas, porque a palavra do Senhor não daria espaço às concupiscências que atraem a maldade desse mundo. A palavra do Senhor liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então vi um novo céu e uma nova terra, porque esse primeiro aqui vai passar, e o mar já nem existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva, para o seu esposo. E ouvi uma forte voz que procedia do trono, declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Você já imaginou isso? A cidade santa vindo, ataviada, preparada, e com ela o Deus Todo-Poderoso para viver conosco, meus irmãos.
e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem haverá pranto, nem lamento, nem dor. Não precisaremos clamar a Deus, porque nada vai nos afligir, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aquele que está sentado no trono, Ele afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso aí, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras, e absoluta. Entregue a sua confiança nessa palavra, dê crédito a essa palavra. Você vai sair daqui desse culto maravilhoso e vai enfrentar dificuldades, mas levanta a tua cabeça, o Senhor está contigo. Não há adversidade que vem para nos destruir. Há um novo céu, há esperança para nós, há alegria, gozo eterno para as nossas vidas. E declarou-me ainda: tudo está realizado. E a pessoa, o ser que disse tudo isso, ele afirmou, ele ainda disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte de água viva. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus não é corrupto e nem ganancioso. Ele não vende, Ele dá de graça água da vida, mas Ele só dá para quem tem sede. Ele não desperdiça água com quem não tem sede da palavra do Senhor. Ele não dá do seu espírito para quem não clama: Abba, Pai. Ele só dá para quem quer a presença dEle. O vencedor herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus, e vocês não serão servos, e sereis meus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, agora Apocalipse 22. Meus irmãos, a palavra do Senhor, é isso aí, hein? Louvado seja o Deus que te criou e te formou e te trouxe aqui. Nós somos pecadores indignos dessa graça, mas pelo poder dado ao Senhor Jesus Cristo, Ele estava morto, mas pela nossa alegria, Ele ressurgiu dos mortos. Os discípulos viram Ele ressurreto. Mais de 500 almas viram Ele. Mortos ressurgiram com Ele, e nós ressuscitaremos com o Senhor. Esse corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível, e a mortalidade se transformará em incorruptibilidade, em imortalidade. Bendito seja o nome do Senhor. Quanto vale para nós termos um corpo incorruptível? Sermos imortais e não arder num fogo, num lago de fogo, como o inferno e o diabo vão arder. O que nós podemos abrir mão? Estamos aí em 70 dias. Como que você tem feito 70 dias? Como que eu tenho feito? Tenho valorizado isso? Eu tenho feito: Senhor, não custa nada, é para o Senhor. Senhor, ainda é pouca coisa, me constrange, é pouca coisa, Senhor. Eu posso fazer mais, porque o Senhor está reservando algo novo para nós. O quanto nós investimos no sobrenatural, o quanto nós investimos naquele que sempre investiu o melhor em nós. Quanto nós nos doamos para o Senhor que tanto tem doado para nós. Se a recíproca seria verdadeira, mas graças a Deus Ele é misericordioso. Eu ouvi esses dias o irmão falando: eu preciso, ele falou brincando, faz tempo que eu não vou na igreja por conta de trabalho, mas eu voltei na igreja e falei: pastor, estou aceitando Jesus. E a gente conversou ali e falou: olha,
a gente chegou a uma conclusão: a gente precisa aceitar Jesus todo dia, porque todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, todo dia vem o diabo ao nosso derredor, tentando tragar as nossas almas. Mas se nós confessarmos ao Senhor como Salvador e acreditar nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do nosso ventre e teremos palavras para dar às pessoas aflitas. Bendito seja o nome do Senhor. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, translúcido como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passava no meio da rua principal da cidade. De uma outra margem do rio estava a árvore da vida. Meus irmãos, o pastor já deu umas pinceladas em alguns pontos a respeito do que tem nos céus esperando por nós. Se nós tivéssemos, irmãos, o conhecimento do que é isso, do que é o rio, do que é a árvore da vida, meus irmãos, vale muita coisa, vale a nossa vida aqui neste lugar. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face. Nem Moisés pôde ver o Senhor teve que passar naquela brecha, porque ele não conseguiria suportar a presença do Senhor, enxergar o Senhor, mas nós o veremos face a face. Isso traz alegria ao seu coração, isso enche o seu coração de esperança. Eles contemplarão face a face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, do sol, nem da lua, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve virão. E eis que venho cedo, venho sem demora. Bem-aventurado aquele que atenta às palavras desta profecia, deste livro. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala que o Senhor vai separar as nações naquele grande dia, como o pastor separa os bodes das ovelhas. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E ele vai falar para as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava nu e vocês me vestiram. Isso o que é? São as ovelhas que ouviram e praticaram a palavra do Senhor. Aos bodes ele vai virar e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, a tormenta eterna, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu estava nu e vocês não me deram de vestir. Até as ovelhas disseram: Senhor, mas quando que nós vimos o Senhor nu, ou com fome, ou preso, ou estrangeiro? Quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. A questão é porque eles obedeceram a palavra do Senhor. E obedecendo a palavra, eles não sabiam, eles não tinham a complexidade do benefício que eles estavam fazendo. A igreja do Senhor, ela ama a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. A igreja do Senhor não profere maldições, ela profere bênção.
A bênção do Senhor não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. A bênção do Senhor não se tarda em perdoar, mas apressadamente perdoa, porque necessita do perdão do Pai. A igreja do Senhor lava suas vestes no sangue do Cordeiro, se purifica, clama e busca ao Senhor. A igreja do Senhor medita nas palavras dia e noite para não cair em tentação, para não cair nos falsos profetas que já estão no mundo, levando tantos à confusão porque não conhecem a palavra do Senhor, não conheceram ao nome do Senhor. E o Senhor Deus fala para nós, num dos salmos: porque vocês tão carecidamente me amaram, porque vocês conheceram o meu nome, eu estarei com vocês no dia da angústia, e dela os livrarei. Bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra do Senhor vem para que nós venhamos confrontar conosco e analisar, como o pastor Ricardo fala, não é pá, é enxada, porque quem ama ao Senhor traz a palavra para si, traz a responsabilidade para si. Quem ama ao Senhor vigia a sentinela. Quem ama ao Senhor pondera os seus caminhos. O que está querendo te escravizar? O que está querendo te levar para longe da presença do Senhor? Apressa-te, porque a igreja já está clamando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E vocês acham que o Senhor não ouve, não? Vocês acham que o pastor está fazendo debalde? Ele está incitando, ele está provocando um agir do Senhor, para que o Senhor venha o quanto antes. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A tua igreja te aguarda, a tua igreja te quer, a tua igreja não quer mais ficar nesse mundo vil. Mas enquanto o Senhor não vem, enriquece-nos com o poder do Espírito Santo, enriquece-nos com a Tua palavra, para que nós venhamos fazer notório o Evangelho da paz, porque tem muitas vidas que vão padecer nesse lago, mas nós ainda estamos vivos para fazer a diferença e resgatar essas almas da garganta do adversário. E eu já encerro aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Que a palavra do Senhor permaneça em seu coração, e que você se levante a cada dia mais com ousadia, e que o Senhor nos desperte nas madrugadas, nos faça lembrar dele de tarde, no ônibus, aonde quer que seja, mas que não venhamos desprezar a palavra do Senhor.